Bom dia, meu nome é Verônica, né? Tenho 28 anos e eu vou contar um pouquinho da minha história e que Deus cresça, né? E que eu diminua. Eu vou fazer uma breve introdução. Eu morei com o meu pai até os 10 anos, então eu morava com ele. E aí meu pai, nossa família não é uma família religiosa, então acreditava em Deus, né? Ia na igreja católica, na igreja, outras igrejas, mas a gente ia para assistir o culto de forma breve, sucinta. E eu sempre fui muito próxima a Deus, mesmo não sendo nascido num lar tão religioso. Quando eu tive 10 anos, meu pai teve um problema. Meu pai sempre bebeu, né, socialmente, eu dito socialmente, e ele teve problema muito sério com alcoolismo. E ele não tinha mais condição de cuidar de mim. Nós estávamos no Paraná. Ele vivia muito embriagado. Nessa época eu morei com uma professora e ele me via, mas ela, por segurança, me deixava ficar na casa dela, porque ela tinha medo de alguém fazer alguma coisa comigo. E eu vivi com esses queridos, né? Professora Iris, eu lembro o nome dela, um tempo. E meu pai me via de dia, mas de noite eu ficava lá por segurança. E fui morar com a minha mãe com 10 anos de idade, porque meu pai não tinha mais condição de cuidar de mim. Meu pai sempre me falou que eu tinha uma mãe, quem era minha mãe, e ele tinha a mulher dele, ele separou da mulher dele também. E aí fui morar com a minha mãe. Ali começou um momento muito difícil para mim, porque eu amava muito meu pai, né? Eu tinha uma conexão muito grande, porque eu sou filha única por parte de pai, né? Então eu era muito conectada com meu pai. Então nesse momento eu sofria muito e minha mãe era uma pessoa de um espírito muito difícil. Meu pai nunca tinha me batido, eu nunca tinha apanhado, então eu fui criada com muito amor, com muito mimo, até demais. Mas meu pai era muito atencioso e minha mãe era muito agressiva. Então ela me batia muito e eu sofria muito porque eu via meu pai bêbado, caído na rua. Eu sofria de gastrite nervosa, eu não tinha paz, né? E eu coloquei na minha cabeça assim, eu vou crescer, vou trabalhar e vou ajudar a salvar o meu pai. Essa era a missão da minha vida, né? E aí o tempo foi passando, né? Eu comecei numa igreja, na igreja metodista. Passei por muitas situações complicadas com a minha mãe. Ela nos batia muito, ela tinha ciúmes de mim com o marido dela. Então minha mãe chegou a me arrastar, assim. A gente morava num sítio, pelos cabelos. Ela me batia muito, ela me espancava muito. E aí o tempo foi passando, eu vivia fugindo de casa. Ligava pra minha tia em São Paulo, a gente nessa época morava em Campinas. Eu ligava pra minha tia porque minha mãe falou assim... Você não vai ver mais seu pai, ela falava. Ele vai pagar por todo o mal que ele me fez. E você não vai ver mais seu pai. E ela me levou para Campinas. E eu não pude mais ver meu pai mesmo. Ela não deu telefone. Ela sumiu. Então eu sofria muito. Era muito difícil para mim essa situação. E eu me apeguei a Deus. Então eu vivia fugindo de casa. Porque eu apanhava. Aí eu ligava para minha tia. Eu tô no meio da rua. Minha mãe me bateu, minha mãe me espancou. Ela vinha me buscar. Então era muito conturbada a minha vida. E aí eu cheguei a ver meu pai quando eu fugi de casa, né? Eu ia pra casa das minhas tias. E eu cheguei a ver ele. Eu tinha na época uns 16 anos, a última vez que eu vi ele. Ele tava muito mal já de saúde. E eu ficava muito desesperada. E eu orava. E eu me ajoelhei. Falei, Senhor, eu tive muito problema com depressão. Quis me suicidar, tentei me suicidar. E teve um dia que eu orei, me ajoelhei, falei, Senhor, como eu falei, minha família não era religiosa, mas eu tinha amizade com Deus, né? E eu falei, Senhor, eu preciso que o Senhor me ajude, me mostre a igreja verdadeira. Eu falei assim, tem tantas igrejas no mundo, qual que eu vou, Senhor? Onde que o Senhor está? Eu já tinha passado por várias, irmãos, assim, mas para frequentar. E eu comecei a orar a Deus. Falei, Senhor, me manda um anjo, eu estava muito mal. E eu lembro que eu me ajoelhava assim, na porta do quarto, na janela do quarto, que era bem larga, de um sítio, e ficava olhando assim para a natureza e eu orava, Senhor,
por favor, me mostra qual é a igreja verdadeira. Eu quero te servir, mas eu preciso que o Senhor me mostre essa igreja. Passou um tempo, passou na igreja, na televisão, Impacto Esperança, ano de 2009. E aí eu fiquei olhando, eu sempre gostei muito de ler. A leitura sempre foi uma fuga. Como eu sofria muito em casa, eu lia muito na escola. Eu sempre lia, tinha carteirinha da biblioteca. Então eu me enfiava nos livros para fugir daquilo que eu vivia. Então eu falei, eu quero esse livro. Olhei lá na televisão, Igreja Adventista, eu nunca tinha ouvido falar dessa igreja, mas eu falei assim, alto. Minha mãe estava na sala, eu falei assim, eu quero esse livro. Ela, você quer tudo. Aí eu também relevei. Passou, acho que uma semana. A gente estava andando na rua, desceu para ver uma casa na rua, eu com a minha mãe. E aí tinha um pessoal com a roupa do Impacto Esperança, era aquele livro preto, né? Eles estavam com as camisetas, com aquelas mochilas, né? E eu queria o livro, só que eu tava tão simples, eu era tão simples, né? E naquela época eu morava na roça, então pra mim era uma coisa horrorosa, né? Eu não tinha essa visão. E aí eu falei assim, eu quero tanto aquele livro, mas eu não tinha coragem de pedir para os jovens. Achei que tinha que pagar, eu não tinha dinheiro, enfim. Aí eu peguei e minha mãe falou assim, você quer? Então vamos logo. Aí tinha um homem, um senhor, que estava com uma senhora, não era mais os jovens, era um outro senhor que estava sentado, ele não tinha um braço, Santos, meu pai da fé, e minha mãe chegou perto e falou assim, olha, ela quer um livro, você pode dar um livro para ela? Aí ele falou, toma, você não recebeu o livro? Eu falei, não, ninguém foi na sua casa? Eu falei, na minha casa ninguém vai. Onde eu moro? Não, ninguém chega lá não é um fim de mundo. Aí ele falou assim, me dá o seu endereço que eu vou lá. Glória a Deus. E eu não queria dar, né? Aí eu falei assim, não, vou dar o endereço de lá. Falei, mas você não vai conseguir chegar lá. Aí minha mãe pegou e deu, minha mãe que deu o endereço certo. Também, Deus usa. Deus usa. Quando Deus manda, o diabo obedece. Aí, quando chegou, passou, eu li o livro. E aí, irmãos, tô lá, cantando, dançando, com funk no último volume. Alguém bate. Aí meus irmãos saem, né? Porque eu sou a filha mais velha da minha mãe, ela tem mais 5 filhos, fora eu. E aí, meu irmão, Verônica, tem um rapaz da igreja na porta. Aí eu falei, claro que não. Como assim, rapaz de igreja na porta? Tem sim. Aí eu falei, ele falou assim, ele conhece você e a mãe que deu um livro. Eu falei, nossa, homem, abaixa o som e tal. Coloquei uma roupa, fui lá fora. E aí, falei, oi, tudo bem? Ele, oi, você lembra de mim? Eu falei, o homem tava vermelho, suado, exausto. Ele falou, falei, você chegou? Ele falou, cheguei, quase que eu não chego aqui. Mas o Espírito Santo falou que era pra eu vir. E aí, ele com a bolsinha, com o braço só. Aí ele falou, olha, sua mãe tá aí? Eu falei, não. Ele falou assim, então eu vou deixar com você um DVD. Aí ele levou bala, deu pros meus irmãos. Meus irmãos ficaram super felizes. E ele deu um DVD, o DVD do Grande Conflito, Luiz Gonçalves. Ele falou, olha, eu vou voltar daqui uma semana. Ele falou assim, nossa, mas me dá uma água aqui que eu quase caí, porque era muito firamba aí, né, tadinho. Tinha chovido, vocês sabem como que é, roça. Aí passou a gente começou a assistir o DVD e meus irmãos assistiam e ficavam atônitos, assim, meus irmãos menores e minha irmã. Aí a mãe começou a assistir esse DVD também. Ele veio na outra semana. E aí, já que minha mãe já estava em casa, ele falou assim, vocês gostaram do DVD? Gostamos, assistimos mesmo, era verdade. Ele falou assim, então, queria oferecer um estudo bíblico para vocês, estudar a Bíblia. Eu venho aqui uma vez por semana para estudar a Bíblia. Aí eu fiquei pensando, dispensando, eu falei, eu não faço nada da vida mesmo, então pode vir. Falei para ele, porque nessa época minha mãe tinha adoecido e eu parei meus estudos. Porque eu precisava cuidar da minha mãe, eu trabalhei muito nova, eu trabalho com meu pai desde os 9, então eu sempre trabalhei. Então, minha mãe ficou muito adoecida. Como meus irmãos eram muito pequenos, eu precisava trabalhar para sustentar a casa, então eu parei de trabalhar, de estudar. Então eu só trabalhava. E aí depois eu parei de trabalhar, porque nem trabalhar eu consegui, que minha mãe ficou muito debilitada, eu precisei cuidar dela. Então eu ficava só cuidando dela e dos meus irmãos. E aí, então eu estava em casa, eu estava muito mal, né? Minha mãe me maltratava muito, como eu pontuei. E aí a gente começou o estudo bíblico. Eu comecei a fazer, a minha mãe e os meus irmãos. Todo mundo fazia o estudo lá de casa. Meu padrasto nessa época não estava em casa, eles tinham separado. Estava só nós. Então ele ajudava muito a gente, né? Minha mãe não tinha muito recurso.
Então ele levava as coisas pra gente, ajudou com botijão de gás, dava aquele suporte assistencialista também e o estudo bíblico. E a gente foi fazendo estudo, e aquilo foi mexendo com o meu coração. Só que chegou no estudo do sábado, o mandamento esquecido. Quando chegou nesse estudo, era o título, que ele falou do sábado, veio um sinal na minha cabeça. Agora eu vou retroceder. Quando eu tinha 12 anos, minha mãe me obrigou a fazer primeira comunhão. E eu tinha muito medo da igreja católica, eu não gostava de frequentar, mas eu precisava frequentar, senão eu apanhava, então eu ia. Só que chegando ali na hora eu estava lendo a Bíblia e eu vi que aquele texto que as mulheres descansaram no sábado, segundo o mandamento. E aquilo ficou muito forte na minha cabeça quando eu tinha 12 anos. Eu perguntei para minha catequista e eu falei, o que é isso aqui? Não pode trabalhar no sábado? Aí ela falou assim, não, isso não tem nada a ver, vou falar com o padre, Pedro. Comecei a ler o livro do Apocalipse. Lendo, criança, né, gente? Então, eu ficava assim, nossa, mas aconteceu isso, muito preocupada. Até que ela falou, você vai ter que conversar com o padre. Tá fazendo perguntas muito difíceis com 12 anos. Ela levou minha situação pro padre e ele falou que era para eu parar de ler o livro do Apocalipse, para eu parar de ficar lendo a Bíblia. Mas não me convenceu, eu fiquei quieta porque eu era uma criança, mas aquilo sempre ficou na minha cabeça, guardado dentro de mim que eu tinha lido. Quando ele chegou nesse estudo, eu não tive dúvidas. Eu falei assim, é isso, ele que foi? Eu falei, eu sabia. Falei pra ele, desde menino eu já tinha lido isso, eu não tinha entendido. E aí eu falei pra ele, é essa igreja que eu vou me batizar. Não, mas não terminou. Eu falei, não, eu não tenho mais dúvidas. Eu não tenho dúvida. É essa igreja que eu vou me batizar. E aí, vamos pular, chegou a hora do batismo, eu me batizei. A minha mãe se batizou. Amém. A minha irmã se batizou, obrigada. Minha mãe obrigou ela a se batizar. Ela não queria batizar. Os meus 2 irmãos queriam muito, só que eles eram crianças, não puderam batizar. Batizamos. Deu uma semana, minha mãe saiu da igreja. Uma semana. A minha irmã, na verdade, ela foi obrigada. Ela não se entregou. Então, ela estava cumprindo um dever para não apanhar. Então, ela não firmou na igreja. E aí começou ali a tormenta da minha vida. Porque eu me mantinha na igreja, minha mãe não. E eu comecei a ler o Espírito de Profecia. Eu ganhei aquele combo do meu pai de igreja, assim que eu batizei, ele me deu. Então eu lia muito. E tudo que eu lia eu queria fazer. Tipo, não pode comer carne, eu não vou comer carne. A minha mãe ficou enlouquecida. Pronto! Já não pode comer carne de porco, já não pode não sei o que, agora você não vai comer nem carne, você vai comer o quê? Você vai morrer de fome. Falava, não, eu vou obedecer. Na minha inocência, né? Minha ingenuidade ali de servir a Deus. E aí ela começou a me perseguir muito. Aí eu voltei a estudar, né? Voltei a estudar à noite. E aí tinha que estudar na sexta-feira. Ela falou, você vai estudar. Aí eu fiquei assim, não posso estudar sexta-noite. Aí fui falar com meu pai de igreja. Eu falei, Santos, a minha mãe tá falando que eu tenho que estudar, ela já vai me bater. Aí ele falou, você deve obedecer a Deus acima de todas as coisas. Falei, eu não vou estar desonrando a minha mãe, que eu era muito preocupada, apesar da minha mãe ser muito livre, eu tinha muita preocupação em honrar minha mãe. Eu não respondia a minha mãe, eu abaixava a cabeça para tudo. Eu sempre me preocupava que eu deveria honrar a minha mãe. Então isso ficou sempre muito pesado sobre mim, obedecê-la acima de todas as coisas. E aí ele falou, quando a sua mãe, ela é uma autoridade, mas quando ela se opõe a Deus, ela deixa de ser. Deus é o mais importante agora, você precisa ser firme. Aí eu falei, mãe, eu não vou. Cheguei com a cartinha da igreja, que não podia para dar na escola, aquela cartinha. Mãe, me deram essa cartinha aqui, eles vão me dispensar da sexta-feira. Ela ficou transtornada. Ela pegou o copo, ela jogava em mim, jogava copo, jogava prato. Hoje eu sei que era o inimigo de Deus, né? Queria me destruir ali. E jogava a camiseta, você vai trabalhar assim, você vai estudar assim. E tinha visita em casa, e ela me expunha, era uma situação horrorosa. E eu chorava muito, abaixava assim, né, para não pegar o copo, o prato. E eu chorava muito, mas eu falei, eu não vou estudar. E aí ela viu que não ia dar certo, aceitou. Mas se você reprovar, Verônica, você vai apanhar, você não sabe o que eu vou fazer com você. E eu, tá bom. Aí toda sexta-feira eu não ia à igreja. A escola. Minha irmã ia para a escola e eu ia para a igreja. Sozinha, irmãos. Sozinha. E o medo.
uma escuridão. Só que se eu ficasse em casa, era difícil, porque minha mãe ficava me atormentando muito. Então eu ia pra igreja. Ia pro culto jovem, pra se vejo na sexta, encontro do jovem na sexta-feira da igreja. Irmãos, era longe. E era breu, tudo fechado. E eu orava, Senhor, me acompanha. Senhor, me protege. Às vezes eu chegava assim, eu falava, Senhor, que o teu anjo me guarde, me acompanhe. E eu sentia a presença de um anjo. Amém. Já aconteceu de eu descer da igreja, 10 minutos, minha irmã descer e ser assaltada. Vindo da escola. E Deus me guardava. E Deus me protegia. Minha mãe não me buscava. Porque na escola ela buscava ainda. Mas da igreja, não, você quer ir? Você se vira. E eu ia. E Deus me protegeu. Chegava na hora de comer, ela fazia até o arroz, começou a colocar banha de porco. Eu quero ver até onde você vai aguentar. Até onde você vai conseguir ser fiel. E me mandava embora de casa. Era muito terrorismo que ela fazia comigo. Nesse meio tempo eu já tinha pouco contato com meu pai, mas já tinha sido batizada. E eu brigava com Deus. O Senhor tem que salvar o meu pai. Eu não quero ir para o céu sem meu pai. O pai estava muito adoecido. Nesse ponto ele já tinha virado morador de rua. Já estava usando drogas também. Minha tia falava que ele ia lá, ela dava banho, roupa, ele vendia, igual os cracudos do Rio de Janeiro. Ele já estava num nível muito, muito adoecido. Aí minha tia falou assim, Vê, seu pai tá muito doente. A memória dele regrediu demais e ele fica chamando a minha filha de Verônica. Minha priminha tinha 4 anos, ele falava, vem filha, pra ela. Ele já estava muito adoecido, muito doente. E eu não podia vê-lo. E aí eu orava, eu falava, Senhor, eu não quero ser salva se meu pai não for salvo. Não é justo, ele não teve oportunidade. Eu não aceito ir para o céu sem meu pai. Eu tinha muito amor pelo meu pai, muito apego. E aí a gente foi na vigília do NASP, foi Fome de Deus, era no tema da vigília. Aí pediram pra gente ajoelhar e o pastor falou assim, ore por alguém que você acha que não tem mais solução. E aí eu me ajoelhei e comecei a orar pelo meu pai. E eu chorava, Senhor, meu pai, brigando com Deus. Só que o Espírito Santo tocou em mim e eu falei, Senhor, eu tô sendo egoísta. Quem ama, liberta. Quem ama, abre mão. E meu pai não está vivendo mais. Ele está vegetando. Ele já está quase um animal. Então, Senhor, eu falei assim, eu entrego meu pai nas suas mãos. Amém. Eu entrego. E se for o melhor para ele, Pai, que ele descanse. Eu não quero ver meu pai mais nesse sofrimento. E eu quero que ele fique vivo, porque eu estou pensando em mim. Que eu quero ter um pai perto, um pai vivo. Porque mesmo o meu pai não estando perto de mim, saber que ele estava vivo para mim era uma força. Era como se eu tivesse alguém por mim, sabe? Eu tinha uma conexão muito grande com ele, porque ele me criou. E aí, falei, Senhor, eu entrego meu pai nas suas mãos. O amor abre mão, o amor liberta, o amor quer ver bem. Orei, fui para casa de madrugada, do NASP. E aí eu tinha que ir para os bravadores, porque eu trabalhava na direção dos bravadores também. E eu falei, ai, não tô bem, não vou ao clube hoje. E aí minha tia me ligou de manhã e falou assim, Vê onde você tá? Tá em casa ou tá na igreja? Porque você vive na igreja, né, Verônica? Você tá em casa hoje? Que ela ligava, tô na igreja. Tô na igreja, eu vivia na igreja, irmãos. Porque eu tinha que fugir daquele sofrimento. Então eu ia pra igreja de manhã, eu ficava o dia inteiro. Minha mãe ficava doida da vida. Eu almoçava na casa dos irmãos. Quando eles me chamavam, né? Eu ficava lá em casa, lá nas montanhas, lendo sozinha, com fome, sofrendo. Mas não falava nada pra ninguém, firme. Aí, quando me chamava, eu ia, dormia, ia pro desbravador. Eu vivia na igreja, porque eu queria fugir de casa o tempo todo. E aí, ela ligou, a tia falou assim, você tá em casa? Eu falei, tô. Eu tava muito mal, acordei muito abatida, muito cansada. Ela falou, então, nega, que bom que você tá em casa, porque o seu pai descansou. Ela falou, seu pai morreu. Aí eu fiquei bem abatida. Aí eu falei, aí briguei com Deus, Senhor, eu não acredito. Eu orei ontem, meu pai morreu, eu pedi. Mas depois eu fui me acalmando e entendi que quando eu cheguei lá, meu pai já estava em coma. Então meu pai já estava no hospital, eu não sabia que ele estava lá, eu só intercedi por ele. E hoje eu não tenho dúvida que Deus, ele estava esperando, não que Deus dependa disso, mas eu era muito jovem, então ele queria que eu libertasse, sabe? Que eu aceitasse. E aí meu pai morreu. Enterramos meu pai, voltei para casa. E depois que meu pai morreu,
eu me senti muito só. Eu olhava e falava assim, eu não tenho mais ninguém no mundo. E eu lembro que eu fiz uma oração para Deus. Falei, Senhor, apesar da minha mãe ser minha mãe, eu não sentia o amor dela. Eu falei assim, Senhor, eu quero que o Senhor seja o meu pai e a minha mãe. Eu sei que o Senhor é meu pai do céu, mas eu preciso de um pai terrestre. Eu preciso que tu sejas o meu Deus. Eu preciso que tu cuide de mim. Eu não tenho mais nada por mim nessa terra. Eu não tenho mais ninguém. Porque a minha família era muito contra a minha religião. Então a minha família me amava. As minhas tias maternas. Mas depois que eu virei adventista, era muito difícil para eles aceitarem. E minha mãe me pressionava muito para trabalhar, para estudar. Ela falava assim para mim, todo mundo trabalha, Deus não quer isso de você, você já tá ficando... Nessa época eu tinha 17 para 18, você já é uma moça, não tem suas coisas, como que você vai viver? Esses irmãos da igreja falam isso pra você porque eles têm casa, eles têm trabalho e você não tem nada. E aquilo ficava na minha cabeça. Eu lembro que aquela música Sou de Jesus, eu me ajoelhava no meu quarto e eu cantava, chorando, irmãos, 2 caminhos a seguir. Eu já fiz a minha escolha. Eu falava, Senhor, eu te escolhi. E eu precisava cantar aquela música muitas vezes, para mim acreditar que eu não podia existir desse caminho. E aí, meu pai morreu. E eu lembro que eu fiquei de cama 2 dias. Eu falei, eu não posso mais ficar nessa cama. Eu preciso lutar. Eu preciso cuidar de mim. E aí, a minha mãe me perseguindo. Teve um dia que eu tava muito adoecida já. Porque eu sentava na mesa para comer, ela falava assim, levanta, você não vai comer. Imagina que humilhante para você, né? E ela falava assim, pode levantar, você não vai comer nessa mesa não. Não tem comida para você. E muitas vezes ela não deixava nem comida para mim. E aí eu chorava, deitava, porque eu tava sofrendo muito. E adoeci fisicamente, claro. E aí teve um dia que eu tava deitado no sábado, eu não conseguia nem levantar na cama. Ela pegou, estourou um cano de água dentro do quarto lá, que era perto da lavanderia. Irmãos, eu não conseguia levantar. Eu tava muito adoecida. E ela levantou, você não tá fazendo nada, me bateu muito, me espancou muito. Ela falava pra mim que ia me matar, que meu pai já tinha morrido, que não tinha ninguém que ia procurar o meu corpo, que ela ia enterrar o meu corpo no nosso sítio. E ela falava assim, eu vou matar você, ninguém mais vai te encontrar. Ela era muito cruel, ela foi muito usada por Satanás mesmo. E assim, eu via tudo aquilo e me bateu muito e ela falou assim pra mim, escuta uma coisa, você vai trabalhar. Eu já vi uma vaga pra você na minha empresa e amanhã, Verônica, eu vou levar o teu currículo lá e você vai trabalhar terça-feira, você entendeu? Não vou mais tolerar isso. Chega dessa sua brincadeira, você vai fazer o que eu quero, você já é uma moça. E eu ouvindo ela. Aí depois que ela fez todo esse escândalo, ela começou a chorar, porque ela sempre fazia isso, né? Ela chorava, que a culpa era nossa, que o que eu fazia ela fazer, né? E ela conseguia jogar a culpa em mim pelo mau comportamento dela. E eu tava muito mal e chorei muito. Meu padrasto tinha voltado para casa nessa época, mas ele era muito complacente com o que ela fazia com a gente também. E ele falou assim, olha o que você tá fazendo com as suas filhas, mas não se posicionava. E aí eu tava tão mal, ela foi trabalhar no outro dia, eu deitei, chorei nessa noite, irmãos, eu ajoelhei. E eu falei assim pra Deus, Senhor, antes hoje eu era muito sincera, né, eu tinha muito meu jeito, então eu falava assim, Senhor, eu tô aqui de joelho pra te falar, Pai, que eu vou embora amanhã. E eu não tô pedindo a sua autorização, Senhor, eu tô te comunicando que eu vou embora amanhã dessa casa. E o Senhor sabe que eu não tenho pra onde ir. Que eu não tenho trabalho. Que eu não tenho ninguém por mim. Porque para eu ter alguém por mim, eu tenho que abandonar o Senhor. Mas eu não vou te abandonar, Pai. Eu preciso que o Senhor me sustente. E chorando, o Senhor tá vendo tudo que eu tô passando. Eu me derramei ao Senhor. Tá vendo, Senhor? Tudo que eu tô sofrendo, toda essa opressão. E aí eu preciso que o Senhor cuide de mim. Outro dia minha mãe foi trabalhar, eu acordei. Coloquei minhas roupas numa mala,
Fui na casa de uma amiga e falei assim, amiga, tava com muita febre, tava doente mesmo. Falei, amiga, eu posso dormir aqui hoje chorando? Ela, Verônica, o que aconteceu? Eu falei, ai, amiga, depois eu te conto, eu não vou morar na sua casa. Falei pra ela, eu só preciso de uma dormida aqui. Eu posso dormir aqui? Pode, mas eu vou ligar pro pastor, o que você tem? Você tá com febre, você tá doente, não vai voltar. Eu falei, eu vou voltar. Eu vou voltar em casa, vou esperar minha mãe chegar do trabalho, depois eu venho aqui. E se eu não chegar até 7 horas da noite, pode mandar a polícia na minha casa. Porque ela fez alguma coisa comigo. 7 horas, amiga, se eu não bater aqui, você pode chamar a polícia. Imagina como essa minha amiga ficou apavorada, né, com uma situação dessa. Voltei pra casa, fiz comida para meus irmãos, chorando, tava muito mal. Minha mãe chegou, acho que era umas 4 horas da tarde. Eu cheguei e falei assim, mãe, eu tenho 18 anos agora. Eu sou adulta e eu estou indo embora da sua casa. Eu não vou ficar mais aqui. Ela já tinha me mandado embora várias vezes, mas eu não ia, né? Os outros estavam lá e falavam assim, essa menina não tem vergonha na cara. Imagina que humilhação, irmãos. Ela não vai embora da minha casa, fica comendo, dormindo de graça. Vai embora. E o pessoal falava, Jeane, não faça isso com a sua filha. Coitada da sua filha, não faz isso com ela. E ela me mandava embora, me humilhava. E aí eu cheguei e falei assim, mãe, eu não vou trabalhar. Não vou trabalhar no sábado. E ela parada. Eu tô indo embora, porque a senhora já me mandou embora várias vezes. E eu não posso mais ficar aqui. Eu sabia que você... Aí começou, você tava roubando. Chegou aqui com aquele relógio, eu falei, mãe, foi a irmã da igreja que me deu, mãe, eu te falei. E, irmãos, ela acabou comigo. Acabou comigo, falou que eu tava roubando, falou que eu era uma vergonha, mas ela acabou comigo. E aí eu chorando muito, aí ela falou assim, você vai embora da minha casa e você nunca mais, Verônica, pise no meu portão. Eu quero só ver se esse Deus vai te dar cama, se esse Deus vai te dar comida, se esse Deus vai te dar roupa. Eu quero só ver o que esse Deus vai fazer por você. Porque quando a sua barriga estiver vazia, você vai voltar pra cá. Você acha o quê? Comida cai do céu, que roupa cai do céu? Você vai ver o que vai acontecer com você. Mas ela acabou comigo. Tá bom, mãe. Saí. Antes disso, eu sempre quis ir pro internato. Sempre. Eu via novela quando eu era do mundo e a minha vida era tão horrível que eu só queria sair de casa. Era insuportável ficar na minha casa. Era insuportável. E eu falava assim, eu vou pro internato um dia. Eu pensava, eu vou pro internato um dia. Mas eu via da novela, né? Tiquitita, aquelas coisas. E com seus irmãos, ela fazia o mesmo? Fazia com a minha irmã. E com meus irmãos homens, não. Porque o pai deles morava na nossa casa. E aí, mais comigo e com a minha irmã. Só. Porque ela batia muito. E aí, quando eu sempre falava assim pra ela isso, eu tava em casa. Eu falava assim, mãe, aí eu descobri que tinha um internato na nossa igreja. Falei, mãe, eu vou pro internato. Ela olhou pra minha cara e falou assim, você não vai pro internato, se enxerga. Você não se enxerga, você é uma ridícula. Ela me esculhambava mesmo. E eu falava assim, mãe, mas eu quero ir. O pessoal da igreja falou que dá pra ir, que eu posso pedir bolsa. Verônica, nem os filhos desse povo da igreja estão no internato, você quer ir? Quem é você? Você quer ser mais do que você é, você não se enxerga. E eu falava assim, mas eu vou. E eu chorava, Senhor, me leva pro internato, Senhor, orando já. Senhor, eu preciso ir pro internato, eu preciso sair dessa casa, me leva, querendo ir pro internato. Passou tudo isso, né, teve problema, fui pra casa da minha amiga, cheguei lá em cima da hora, tava quase chamando a polícia já, amiga, que bom que você chegou, que desespero, meu Deus, vai tomar banho, me alimentou. Irmãos, dormi. Outro dia tava o pastor, tava o ancião, e aí meu pai de igreja chorando, falou assim, eu sabia que isso ia acontecer, eu sabia que não ia dar pra você ficar lá. E me deu o livro Mensagem aos Jovens. E aí, o ancião chegou e falou assim pra mim. Eu lembro muito, foi muito bonito. Ele falou assim, Verônica, por causa do evangelho, você foi perseguida. Está escrito que nós seremos perseguidos por causa do evangelho. Você está sendo perseguida por algo que nós mostramos pra você. A igreja vai cuidar de você. Amém. Você é nossa responsabilidade. Amém. Nós não vamos te abandonar. Aí eles se organizaram, eu fui morar na casa de uma irmã, apareceu várias casas para eu morar. Eles analisaram qual seria melhor para não atrapalhar as famílias. Fui morar na casa de uma irmã Lia, filha dela Camila, porque eram só as duas. Morei ali, tive um quarto para mim só a primeira vez, tudo bonitinho. Compraram cama,
Deus deu, irmão. Deus deu a cama, viu? Deu a cama, deu a comida, deu casa, comida e roupa lavada. Deu o quartinho. Fui muito bem tratada ali. Deu uma semana, arrumei o emprego de segunda a sexta. Tinha meu trabalho agora. Estava bem abrigada. Deus me deu um bálsamo. Deus cuidou de mim. Fiquei 1 ano na casa dessa irmã. Estudava, trabalhava. E aí chegou a época de mandar carta pro colégio, né? E aí a minha amiga, você tem que mandar. A Camila já estudava no colégio, mas ela era externa, porque ela era concursada, então ela ia pro colégio fazer pedagogia à noite. Ela, você tem que ir pro colégio, você tem que ir pro colégio. E toda a igreja falava assim, o seu lugar é no colégio. Você tem que ir pro colégio. E aí eu mandei minha carta pro colégio, vários pastores me auxiliaram. E aí aconteceu, quando eu tinha que pedir a carta, eu precisava do óbito do meu pai, que estava em São Paulo. E como ele morreu num lugar longe, né, ele foi, pela graça de Deus achamos ele, foi muito trabalhoso conseguir esse óbito dele. E aí meu chefe falou assim, você já faltou 2 dias no trabalho, Verônica, não posso esperar mais. Se você não voltar hoje, você perde o emprego. Eu falei, eu não vou voltar, pode procurar outra pessoa. Eu tinha tanta fé que eu queria ir pro colégio, que eu abri mão do emprego. Falei, Deus proverá. Peguei a documentação, mandei pro colégio, estava desempregada agora, mas confiante de que Deus ia me levar pro colégio. Passou dezembro, o colégio não me ligou. Janeiro, arrumei um outro emprego de call center. Fiz um acordo lá, não trabalhava no sábado. E nada do colégio me ligar. Porque o colégio manda a resposta em dezembro, né? E aí, o pessoal falou assim, olha, tem uma faculdade lá que você trabalha meio período e ganha a faculdade. Eu fui atrás, porque o colégio não tinha me ligado, achei que o colégio não ia me ligar mais. E aí, irmãos, todo mundo chegava contente. Eu fiz a minha inscrição, eu vou fazer letras. E dava para conciliar com o meu trabalho. E eu falava assim, eu vou lá. Não tinha nem dinheiro do passe. Fui lá uma vez, não achava essa faculdade. Na última vez eu falei, mas eu não tenho nem dinheiro do passe. A minha amiga, tá o meu cartão, vai lá, desce nesse tal ponto. Vai lá. Irmãos, eu não achava essa faculdade. Todo mundo tinha achado, se inscrito, já ia começar a estudar e eu lá. Aí eu cheguei e falei, Senhor, de novo, né? No vale da decisão. Falei, Senhor, andando, irmão, chorando. Falei, Senhor, todo mundo conseguiu fazer essa faculdade, essa inscrição da faculdade, e eu não consigo por quê, Pai? Pai, eu tô cansada. A minha família me ligava, minhas tias falavam um monte pra mim, irmão. Você tem noção da pressão que eu sofria, da minha família, da minha tia, de todo mundo. E aí eu peguei e falei, Senhor, chorando muito, eu não aguento mais, Pai. Tu sabes tudo que eu abri mão por Ti, tudo que eu tenho passado. Eu abri mão da minha família, eu abri mão de tudo para Te servir. Eu tô cansada, tô muito cansada. Eu preciso que o Senhor cuide de mim e me proteja. Eu falei, Senhor, se o Senhor ainda tem um plano para a minha vida, mas chorando muito, irmãos, eu preciso que o Senhor me mostre, porque eu tô quase desistindo, eu não tô mais aguentando essa provação. Entrei no ônibus chorando, todo mundo na minha cara, rosto inchado. O telefone toca, o telefone tocou, não sabia quem era. Coloquei no ouvido, falou, oi, Verônica, tudo bem? Eu, é ela. Só que a voz já tava chorando, né? Ela falou assim, aqui é a Roberta, do IASP, tudo bem? Falei, tudo bem, Roberta. Já sabe da resposta da sua bolsa? Eu falei, não sei. Ela falou assim, parabéns, você ganhou a bolsa 100% para estudar no colégio. Amém. Comecei a chorar. Eu tinha acabado de orar e Deus respondeu. E aí eu chorando, né? Você tá chorando? Você não quer mais a bolsa? Todo mundo grita. Eu falei, não, porque Deus me respondeu. Fui pro colégio, irmãos. Bolsa está 100% no colégio. Cheguei no colégio com um vestido, sem nada de roupa, né? Pobre. Aí, cheguei no colégio. Aí eu parcelei lá a entrada, os irmãos ajudaram, porque tinha que pagar uma entrada anual, acho que era R$800 só, pro ano todo, pelos eventos, alguma coisa assim. Eu ia trabalhar no setor do NASPIN, que ia ser auxiliar de classe, eu ia fazer pedagogia à noite. E aí, irmãos, Deus me sustentou no colégio. Eu olhava pra todo mundo rico, bonito, eu ficava assim, ó, me escondia lá atrás. Falei, Senhor, chegou o inverno, eu falei, Senhor, não tem um casaco, Senhor. Todo mundo vai ver que não é que eu não quero, porque tá frio. É porque eu não tenho casaco mesmo. Pai, eu não tenho um casaco pra vestir, Senhor, olha esse frio. Eu preciso de um casaco, olhando pro meu guarda-roupa, né? Preciso pro culto, Senhor. Aí, falei, Pai, me sustenta. Aí a menina, oi, Vê, tudo bem? Tudo bem, menina? Achei esse sobretudo aqui, você quer? Quero, pra ela.
e Deus respondia. E eu fui muito amada no colégio. O pessoal, chegou uma época que eu não aguentava mais ganhar roupa. A irmã da Asa, Verônica, vem buscar roupa, ela já separava. Aí chegou um dia que a mulher lá, a professora, eu falei, Senhor, eu tô aqui, pai, mas eu não tenho uma roupa, olha como eu tô indo estudar, pai, que vergonha na faculdade, orando. Aí a coordenadora do curso, a professora Selma, falou assim, bateu na minha sala, Verônica, eu quero falar com você. Eu falei, oi, pro, tudo bem? Eu era muito conhecida no colégio. Ela falou assim, olha, quero te perguntar uma coisa, mas você não fica ofendida, não? Eu falei, não, pode falar, pro. Olha, eu vou trocar o meu guarda-roupa, você quer umas roupas? Tava orando, Deus falou que é pra dar pra você. Falei, quero, pro. À noite na faculdade. No outro dia, tava tomando banho residencial, me chamaram, Verônica, comparecer. Falei, ai, amiga, pra Isabela. A mesma Isabela lá que me ajudou a ir pro campo. Falou, Bela, vai lá, gritei, né? Que é a Procema, ela vai me dar uma sacolinha de roupa. Ah, vou lá buscar pra você. No banho. Irmãos, quando eu cheguei, a Isabela tava no chão do quarto. E o quarto estava forrado de sacola. Eu olhei assim, ó. Aí eu falei, Bela, amiga, olha, amiga, bolsa, amiga. Falei, Bela, você já tá olhando tudo. Tô, amiga. Irmãos, bota da Zara. Eu tenho roupa daquela época até hoje. Coisa muito boa. Roupa, 4, 5 botas. Eu sei que eu me vesti todas aí lá do corredor. Falei, gente, vem, vamos compartilhar a bênção. Dividir bolsa, sapato. E Deus me sustentou. Então, assim, quando eu olho pra minha história, tem mais coisa do Thiago, muitas coisas, mas eu vejo que Deus, ele é muito bom. E de lá pra cá, ele tem me sustentado, ele tem me feito crescer na fé. Hoje, a minha família toda me admira, as minhas tias são um grande exemplo pra elas, sou a sobrinha predileta. Ela chegou a falar assim pra mim, Verônica, que igreja é essa que você vai? Que religião é essa? Eu falei, adventista. Porque essa igreja aí é certa. Porque eu vejo transformação na sua vida. Eu vejo Deus em você. Eu vejo como Deus te transformou. Então diz que nós somos testemunhas para o mundo. Meu relacionamento com a minha mãe, tentei reatar muitas vezes. Ela convidei para o meu casamento, mas ela é muito difícil. Sempre me humilhando. Sempre fazendo a gente sofrer muito, a mim e ao Thiago. Tentamos reatar e visitá-la. Mesmo assim a gente ia ver ela, levava presente, almoçava. Mas eu e o Thiago não temos mais conseguido lidar. Porque a minha mãe, ela me adoece muito. Mesmo eu casada, ela me maltrata. Eu casei, ela não me deu nem um pano de prato. Nada. Ela só me maltrata. Hoje eu entendo que conversei com a minha irmã, a gente acha que ela tem algum distúrbio, alguma coisa, porque não é normal esse comportamento dela. Então hoje a gente se preserva mais, ficando mais na nossa, para não sofrer tanto, mas eu não tenho nenhuma mágoa dela, porque quando eu olho para trás, irmãos, foi pouco, foi pequeno, para tudo que Deus me deu, para tudo que Deus é, né? Por isso que diz que a nossa tribulação produz para nós um enorme peso de glória. Amém. Amém. Deus seja louvado, que você seja abençoado com mais testemunho. Muito obrigado, viu, Bê? E agora você termina com a oração. Oremos. Vamos orar?